E aqui no Jornal a gente vai agora direto para o Salão Verde conversar com a repórter Cassiana Tormin sobre essa votação do orçamento de ontem, também a votação do Congresso que acabou tendo como resultado aí a derrubada de alguns vetos polêmicos. Cassiana, bom dia. Qual o balanço que a gente faz então dessa votação, dessas votações importantes ontem no Congresso? Bom dia, Carolina. Pois é, a votação do orçamento foi bem rápida, né? Os deputados e senadores teriam até a próxima semana para votar a lei orçamentária, como prevê a Constituição, mas foi feito um acordo entre os líderes de partido e isso permitiu antecipar essa votação para o dia de ontem. Para ouvir aí a opinião dos deputados sobre essas negociações de ontem, sobre o resultado também do plenário do Congresso, estão aqui conosco a deputada Carmen Zanotto, que é do PPS, e também o deputado Zé Geraldo, que é vice-líder da minoria, que é do PT. A gente vai começar ouvindo aqui do deputado Zé Geraldo, então, como é que foram essas negociações? Qual que é o balanço que o senhor, que é membro da oposição, faz dessas votações de ontem, especialmente do orçamento? Bom dia. Bom dia. A nossa bancada procurou fazer o bom combate de forma intensa. Ganhamos algumas votações, como o limite de gasto para as campanhas da pessoa física, ou seja, foi um veto que nós conseguimos derrubar. Mas matérias importantes nós não vencemos, como, por exemplo, o favorecimento às petroleiras. Perdemos por poucos votos. A proposta foi modificada no Senado, diminuindo, o tempo consideravelmente, mas a Câmara resolveu fazer um pacote de bondade para as petroleiras, que já são trilionárias em outros países e vão levar nossas riquezas. Então, para nós isso é muito estratégico. Com relação ao orçamento, nós já tínhamos certeza que o orçamento para o ano que vem é um orçamento minguado, tanto é que os recursos para a infraestrutura praticamente deixam as nossas obras paradas, patinando, rodovias importantes, ferrovias, hidrovias, obras de saneamento, porque o PAC era um programa que tinha um grande volume de recursos, isso foi reduzido a 44 bilhões. Com 44 bilhões, nós vamos ter um retrocesso, de forma que as consequências disso é ver daqui a pouco os atoleiros nas rodovias da Amazônia, por exemplo, como Cuiabá-Santarém, Transamazônica, e as obras que deveriam estar ficando prontas, quem sabe daqui 4, 5, 10 anos poderão ficar prontas, porque o limite de gasto impõe a retirada de recursos. Por mais que se diga que aumentou para a educação e saúde, mas nós temos o contingenciamento. O que vem pela frente é o contingenciamento. Então, nós não estamos animados de jeito nenhum com essa proposta orçamentária que vai ser colocada à disposição do povo brasileiro em 2018. Vamos ouvir então da deputada Carmen. Como é que a senhora avalia aí? O salário mínimo ficou em R$ 965, o crescimento da economia previsto para 2,5%. A senhora é da área da saúde, até fez uma intervenção no plenário ontem. Como é que a senhora avalia aí essa previsão para o ano que vem? Bom, primeiro destacar os vetos importantes que nós conseguimos derrubar nos dois projetos de lei. No projeto de lei das Santas Casas, que as Santas Casas só estão inadimplentes porque elas não recebem o correspondente ao serviço prestado. Então, não dá para a gente dizer que a Santa Casa é caloteira. Os hospitais filantrópicos recebem muito menos pelo serviço prestado do que o custo deste serviço. Então, a derrubada deste veto vai permitir que elas consigam contrair o financiamento do Pró Santas Casas e, com isso, quitar as suas dívidas. O outro veto que eu quero reafirmar como importante é o veto da reforma política, que deixa menos desigual o processo eleitoral quando limita o gasto também para pessoas físicas. E o orçamento, nós estamos agora na égide da emenda constitucional 95, que é o limite de testes de gastos. Eu sempre disse aqui na casa e continuo mantendo a minha posição, antes da gente ter aprovado a proposta de emenda constitucional, nós precisávamos de um ajuste em várias áreas. E aqui eu vou defender, assim como defendo a saúde, cresceu, mas cresceu um pouquinho. O nobre relator, deputado Cacalhão, foi gigante, buscando atender as demandas mais emergenciais, mas nós ficamos com um espaço muito complexo na área da assistência social. O SUAS precisará, para o ano que vem, que não está no orçamento, mais R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais para manter as ações básicas, manter os CRAS que estão nos municípios, os CREAS e as outras políticas de prevenção, em especial para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Se nós não recompormos no início do ano que vem, através de um PLN, que é o compromisso que nós recebemos do governo, por isso que nós efetivamente votamos favorável à aprovação tanto na comissão
mista do orçamento quanto no plenário, é de que esse orçamento será recomposto para a área da assistência social e obrigatoriamente terá que ser recomposto para outras áreas importantes, porque com o limite o nobre relator não teve margem para poder ajustar algumas questões importantes, nem acolher a grande maioria das propostas de emendas que saíram das comissões temáticas e também das emendas de bancada, que são emendas mais estruturantes para o conjunto dos estados brasileiros. Vamos trabalhar com a realidade que a gente tem no ano que vem, mas lembrando que alguns setores precisarão efetivamente, logo no primeiro trimestre, já de indicativos de como vai se dar o restante do exercício. Deputado Cassiana, a reforma da Previdência deve começar a ser lida e discutida no plenário da Câmara daqui a pouco, nessa sessão extraordinária que abriu há alguns minutos. Depois de um conflito de informações que aconteceu ontem na base do governo. Ontem à noite, o presidente Rodrigo Maia negou a informação divulgada pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá, de que havia um acordo para adiar a votação da reforma para fevereiro do ano que vem. Segundo o presidente da Câmara, o governo ainda vai avaliar se tem os votos necessários para aprovar a reforma agora, já na próxima semana. Talvez ele tenha entendido de forma errada. O que eu disse, o que eu conversei com ele, o Eunício quer terminar o orçamento hoje. Eu disse que a Câmara vai continuar trabalhando na próxima semana, né, que nós podíamos sentar amanhã cedo para conversar com o Michel, para discutir um pouco como foi o ano, o próximo ano, e exatamente a questão da Previdência, que é muito importante. Agora, como presidente... ainda não. Como o presidente viajou, eu estou esperando o presidente voltar para que eu possa entender se o governo tem os números necessários, o número de votos necessários para poder votar a Previdência já na próxima semana. Quem também falou sobre esse assunto foi o relator da reforma da Previdência lá na Comissão Especial, o deputado Arthur Oliveira Maia, fez coro ao presidente da Câmara e reforçou que a discussão começa mesmo nessa quinta-feira. Não vejo razão para uma mera declaração destruir um trabalho dessa natureza, até porque o senador Jucá, ele também está empenhado em aprovar a matéria. Vamos iniciar essa discussão amanhã, essa discussão naturalmente que entrará pela semana que vem, e se ao final da semana tivermos condições de votar, votaremos, se não, será votado no ano que vem, mas o importante é o início dessa discussão. Vamos voltar então ao Salão Verde para ouvir dos deputados sobre essa expectativa de começar a discussão hoje. Houve então aí um conflito de versões no final da tarde de ontem. Cassiana, qual a opinião dos deputados sobre isso? Vamos começar ouvindo a opinião da oposição aqui com o deputado Zé Geraldo. Como é que a oposição recebeu aí essas declarações desentendidas e a definição ao final de que hoje a proposta da reforma da Previdência será apresentado o relatório e iniciada a discussão, deputado? Bom, primeiro nós podemos interpretar que o governo está desmoralizado, ficou desmoralizado, porque ele vendeu no pacote a reforma da Previdência para os mercados. E essa notícia que vai começar, que faz o ano que vem, é para enganar os mercados. Não sai reforma nem este ano e nem o ano que vem. O governo fez todos os jantares, todos os almoços, mandou empresários para o Congresso, mas todas as somas que eles fizeram não passavam de 240 votos. E ao não passar de 240 votos, o governo não poderia de jeito nenhum colocar e nem pode colocar. Então o povo brasileiro está entendendo que, na verdade, não é uma reforma, é um desmonte da Previdência Social. E depois de tantos danos, que esse governo já causou ao nosso povo, nós não podemos deixar que mais uma reforma perversa como essa seja aprovada aqui. Portanto, a bancada do Partido dos Trabalhadores não acredita que o governo tem coragem de colocar a reforma da Previdência, nem esse ano e nem o ano que vem. E nós vamos continuar mobilizando, trabalhando junto à sociedade, junto ao povo brasileiro, para que o povo brasileiro entenda realmente que a Previdência não é culpada do que está acontecendo no Brasil. A culpa está em outro lugar. O governo deveria enfrentar as dívidas trilionárias de sonegadores e até agora o governo não fez um movimento para fazer a arrecadação dos sonegadores, que deve trilhões, chega quase a 3 trilhões as dívidas judicializadas, e se arrecadasse um terço disso, chegaria quase a 1 trilhão de reais. Não precisaria estar empurrando de goela abaixo um desmonte da Previdência Social ao povo brasileiro. Deputada Carmen, a senhora é do PPS, o mesmo partido do relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia. Como é que está o partido da senhora? Como é que essas conversas estão? Já está fechada em torno dessa proposta dele? Bom, o nosso partido fechou questão com relação à reforma da Previdência, mas nós, um conjunto de parlamentares, diverge
no mérito dessa matéria, na forma com que ela está sendo apresentada. Então, eu vou falar a minha posição pessoal. O PPS apoia o governo nas matérias que entende importantes, tanto é que tivemos votações importantes junto com o governo durante todo esse último período. É com surpresa que a gente vê sendo pautado para hoje a leitura, porque nós temos uma sessão solene, uma comissão geral e matérias que deverão ser deliberadas por acordo. Essa notícia de ser lido o relatório, ela veio do meio da noite de ontem para hoje, e por isso que eu vejo como surpresa a possibilidade desse relatório ser lido ainda neste ano. Agora, com certeza absoluta, o mérito dessa matéria não tem clima e nem quórum para ser deliberado este ano, e digo que o texto ainda precisa melhorar muito, e quero lamentar que o servidor público esteja sendo usado como o grande causador do desequilíbrio na Previdência. O servidor público poderá ter exceções, como em tudo nesse país tem exceção. Tem bons gestores e maus gestores. Tem servidores públicos que podem ganhar absurdos, mas tem um grande coletivo de servidores públicos que não ganham esse absurdo que está sendo amplamente divulgado e reportando ao coletivo dos servidores públicos. Digo isso na condição de enfermeira, servidora pública que sou, que irei me aposentar no máximo no teto do regime geral da Previdência e não do serviço público, comparando os dois. Me aposentarei pelo serviço público, mas o teto não será muito além do regime geral da Previdência. Então, a gente precisa deixar um pouco mais clara essa situação. Não são todos os servidores públicos. Todos os abusos nesse país precisam ser coibidos. A gente precisa absolutamente não permitir nenhum abuso, nem nas aposentadorias. Agora, generalizar, a gente também não pode aceitar de maneira alguma. Deputada, a senhora acha que essa mobilização que está sendo feita por alguns sindicatos, aqui na Câmara até tem um grupo de camponeses fazendo uma greve de fome aí, já hoje no 10º dia, esse tipo de mobilização, manifestação, sensibiliza os deputados? A mobilização está acontecendo dos dois lados, tanto daqueles que querem que a gente vote a favor, como os que querem que a gente vote contrário a esta matéria. E é legítima e faz parte de todos os processos aqui na Câmara e nos nossos estados, e cada um deve fazer, sim, a sua parte. E cada deputado não vai votar pelo tamanho da pressão de um lado ou do outro, não acredito nisso. Cada deputado vai votar na convicção, com o texto e com os dados, e não efetivamente porque recebeu pressão. Ouvido o deputado Zé Geraldo, então, para a gente encerrar. Deputado, como o senhor vê essa antecipação da votação do orçamento, a conclusão, né, da votação da lei orçamentária, e isso pode interferir também nessa votação da reforma da Previdência? Com certeza, o orçamento nós precisaríamos votar, porque o Brasil já vive um momento difícil. Se você não vota o orçamento, as coisas ainda vão dificultar mais, e quem vai pagar é a maioria do povo brasileiro, que vive uma situação difícil. A reforma da Previdência não acontecerá porque há uma mobilização. Por mais que você não vê essa mobilização, 100 mil pessoas, mas todo mundo, todo cidadão por esse país afora, por onde eu passo, está discutindo a Previdência, está ligado nesse debate e está contra a reforma da Previdência. 90% ou mais da classe trabalhadora, apesar da campanha midiática, milionária, né, que está sendo feita pelo governo, pelos meios de comunicação que defendem a reforma da Previdência e pelos investimentos que o governo fez nos parlamentares, mas não tem como o governo reunir os votos necessários para votar, até porque nós estamos à véspera de uma eleição. O deputado ou a deputada que votar a favor da reforma da Previdência, agora ou no início do ano que vem, ele está fritado diante dos eleitores no próximo ano. Ele não terá nem coragem de ir conversar com os eleitores pedindo voto para a sua reeleição. Portanto, eu penso que essa matéria é uma matéria danosa para o Brasil e ela precisa ser discutida de outra forma. Reforma é uma coisa, desmonte é o que estão querendo fazer com a Previdência Social. Tá certo, muito obrigada, deputado Zé Geraldo. Obrigada, deputada Carmen. A gente volta aí para o estúdio, Carolina. Obrigada, Cassiana.